Vamos lá, Brasil! Fábio Alvarenga aqui com vocês, trazendo as últimas notícias de hoje. Por gentileza, fique até o finalzinho, porque aqui com o Fábio Alvarenga nós vamos até o final agora, sem interromper, direto no assunto, para atualizar vocês do que anda acontecendo no cenário brasileiro. Olha só, André Mendonça se apresenta então diante de uma plateia atenta na renomada universidade, gente, lá nos Estados Unidos, em Washington, Distrito de Colômbia. O que acontece? Um ambiente imponente que parece ecoar o peso de suas palavras. O magistrado da corte, então, vestido, claro, de maneira impecável, carrega em suas palavras decisões que vão colocar aí um verdadeiro ponto de interrogação na cabeça daqueles que desacreditavam do Mendonça, inclusive aqui no Brasil. E diga-se de passagem, na minha opinião, é o único ministro que tem feito a diferença, ou nós estamos errados? Diante do público composto por estudantes, professores e autoridades, Mendonça afirmou, gente, com determinação, que o Supremo Tribunal Federal deve agir com imparcialidade, sendo um verdadeiro guardião da justiça. Olha só aqui, ó, abre aspas para ele. Eu acho que cabe a cada um de nós, e nós nas posições em que estamos no Supremo Tribunal Federal, tentarmos ser esses agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país e de aplicação justa da lei, declarou ele aí, arrancando aplausos ali na multidão que ovacionaram sua fala. Ou seja, o André Mendonça chega nos Estados Unidos, abre a caixa preta que o Supremo Tribunal Federal precisa ser imparcial e respeitar a liberdade de expressão, que desde quando Trump assumiu o governo, ele diz isso. Claro que ele ia ser aplaudido de pé. Quando um professor da plateia questiona sobre as semelhanças entre o contexto de polarização no Brasil e nos Estados Unidos, Mendonça não hesita, continua. Abre aspas, há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil, deixando claro que não ignora a realidade de seu país. Os dados de estatísticas de pesquisas dizem que o Brasil está dividido, e mais ou menos isso o que nós vivemos. 50% pensam de forma como eu estou dizendo aqui para vocês, 50% pensam de outra forma. O Brasil está dividido e nós não podemos deixar essa polarização atrapalhar a instabilidade e a harmonia entre os poderes, finalizou aí o André Mendonça. Gente, ele seguiu abordando o impacto dessa polarização no cenário político e social do Brasil. Abre aspas, o Brasil hoje não tem uma atuação cooperativa de forças políticas e sociais necessárias para que todo o potencial brasileiro de riqueza, por exemplo, de recursos humanos e naturais possam ser devidamente explorados. Gente, o André Mendonça está dizendo o seguinte: enquanto muitos estão pensando em prender o Bolsonaro, enquanto muitos estão pensando em destruir a direita conservadora no Brasil, o Brasil retrocede, poderia estar crescendo economicamente. E adivinha o que aconteceu? Imediatamente começaram a aplaudi-lo novamente. É isso que aconteceu ali. Então o André Mendonça é uma pessoa que de fato tem sido aí o ponto de equilíbrio para poder trazer esse divisor de águas e a estabilidade do Brasil novamente, a instabilidade que foi perdida devido a tanta perseguição para com a direita conservadora. O evento avança, mas
A fala de Mendonça, gente, surgiu ali entre os presentes como uma bomba. Para ele, ser ministro do STF não é apenas uma posição de poder, mas uma responsabilidade enorme. Ele narra um exemplo prático para reforçar sua defesa da segurança jurídica, mencionando inclusive um julgamento, gente. Sim, julgamento tributário recente em que, mesmo discordando pessoalmente, votou em favor das empresas, respeitando o precedente da corte e garantindo estabilidade jurídica. Ele está se referindo aqui ao direito de ampla defesa. Todo cidadão brasileiro tem o direito de ampla defesa, tem o direito de se defender. E o André Mendonça é a voz que ecoa para poder aí quebrar esse paradigma e o Brasil voltar mais uma vez a ser o Brasil da imparcialidade, a ser o Brasil que na realidade cresce junto, inclusive entre os poderes. Então é isso que o André Mendonça está dizendo aqui. E ele, já nós vamos finalizar, diz aqui, ó, abre aspas, eu fiz consignar no meu voto que, por razões de segurança jurídica, eu votei de acordo com a tese que favorecia as empresas. Mendonça revela uma postura que busca equilibrar princípios e práticas, ainda que caminhe em meio a uma tempestade de pressões e interesses. Agora, gente, essas palavras dele ali, nos Estados Unidos da América, o homem tem ou não tem coragem? Chegou ali perante a plateia nos Estados Unidos para fazer a diferença, para mostrar o porquê que ele veio, porquê que ele está em defesa do povo brasileiro. Então é isso, gente, que nós estamos aqui mostrando para vocês, dentro de um jornalismo sério, que a verdade ela precisa prevalecer em cima dos fatos, e os fatos provam por si próprio que o Brasil está, graças a Deus, passando por uma transformação, e o posicionamento do André Mendonça, na minha opinião, chega sim a fazer a diferença e chegar com um grande impacto ali dentro dos Estados Unidos, para podermos então mostrar que o Brasil realmente agora, se agigantando, fará toda a diferença, e a nossa luta para que a direita conservadora volte ao poder, ela não pode parar, ela não para por aqui, pelo contrário, ela continua abordando os fatores principais, inclusive da subsistência, gente, dos nossos direitos, que foram praticamente extirpados e são garantidos dentro da nossa Constituição Federal. E o que resta aqui para nós, dentro desse assunto, já para finalizar o vídeo, notícia 13/5/2025, aqui no canal, direto no assunto com Fábio Alvarenga, é o seguinte: se nós continuarmos aqui esperando que, de fato, uma coisa vai acontecer e, na verdade, acontece outra, é porque o Brasil está conseguindo ultrapassar os seus limites e as suas fronteiras. Porque se nós ficarmos quietos, o que vai acontecer? Eles vão nos engolir na calada da noite, de uma hora para outra. Então a realidade do Brasil, ela é uma só. Ela precisa ser encarado como algo, gente, que de fato traz à luz aí simplesmente a realidade e a luta de um Brasil melhor para todos. E é assim que nós finalizamos aqui este vídeo. Parabéns, André Mendonça, decisão bombástica e uma reviravolta nos Estados Unidos que provou para todos, não só do Brasil, para o mundo, que quando as coisas vão da maneira correta, tudo dá certo. Até mais!